Salve a todos, salve a todas. 22 de junho de 2021. Gravo aqui de casa depois de um bom tempo e vamos hoje conversar sobre uma síntese que estávamos aguardando: natureza e cultura. Natureza e cultura sintetiza esses componentes que nós temos conversado ao longo das semanas anteriores: macho e fêmea, homem e mulher, e agora natureza e cultura como sendo o espaço. E aqui o espaço nessa marcação fisiológica, biológica, psíquica, antropológica, filosófica e até mesmo, vamos ver se chegamos, sideral, que transpassa essa natureza e essa cultura. A discussão sobre essa natureza humana, somos bons por natureza, somos maus por natureza, o que nos habita, se há alguma coisa que nos habita, se temos uma essência, ou se por outra, nós nos fazemos à medida na qual nos tornamos, somos esse vir a ser perpétuo e permanente. Todas essas discussões ao longo dos tempos, antropologicamente, filosoficamente, com seus rescaldos para o campo da política, para o campo econômico, para o campo do social. Que natureza é essa dos seres humanos? Que natureza é essa que habita os seres? Se nós construímos uma linha ou um raciocínio de que a nossa natureza, aquilo que habita em nós, é mal, é ruim, é perverso, é egoísta, é quase doentio para alguns, né? Vão caminhando na dimensão do patológico. E que aí cabe essa força civilizatória, essa força coercitiva, que vai domar esses nossos instintos mais primais, mais obscuros, rumo a uma vida pacífica e social. Mas essa passividade, ou pacifismo mais do que passividade, esse pacifismo que garantiria o contrato social, só é garantido mediante a ameaça, a força, a coerção, a violência, o monopólio legítimo da força do Estado. Sem termos uma instância que possa nos dominar, nos controlar, somos bichos. Melhor, que eu não vou falar das fêmeas e dos machos, mais do que bichos, somos bestiais. Somos seres movidos, impelidos por um ímpeto de conquista, de domínio sobre o outro. E fazemos, controlamos, ameaçamos, deixamos esse outro passar fome e miséria por ele não ter alguma coisa. Olha para vocês verem que doideira é isso, né? Qual é a doideira disso? Eu dei um salto e depois retorno esse ato. É que a gente construiu uma civilização baseando-se no medo de que a nossa essência é por demais perversa para não receber algum tipo de coerção. No entanto, essa civilização que construímos é uma civilização altamente predatória, bestial, boçal, capaz de se matar, seja por quais motivos for. E mais do que se matar, é capaz de elementos de perversidades e crueldades com muitos requintes. Isso para tentar ilustrar que a nossa ideia de distinguir natureza e cultura, natureza e civilização, por um tratado de coibir, fazer uma coerção sobre essa força que nos habita, parece que não deu muito certo. Parece que esses princípios norteadores
de que é necessário, fundamental, dominar os seus instintos, serviu e serve única e exclusivamente para que alguns grupos usem desses mesmos instintos para dominar todos os outros. A feiura do que se representou e quis chamar de barbárie é única só, a de que as pessoas não podem se rebelar, reconhecer em si esses seus aspectos mais selvagens, instintivos, primais. Falamos disso aí ao longo de todas essas conversas, de como todos esses lados ficam e são reprimidos, rechaçados, excluídos, escondidos, para que se manifeste sempre essa manifesta, elegante primazia da razão. E enquanto razão, mesmo ela sendo altamente bestial, mesmo ela sendo altamente primitiva, mesmo ela sendo altamente cruel e perversa, ela guarda em si esse encantamento lógico, apofântico, como a gente falou no vídeo do Logos, de ser algo divino, de ser algo que nos diferencia dos demais, dos bichos, esses inferiores, dos outros humanos que estão abaixo também dessa nossa esfera racional. Esse discurso nos seduziu. Esse discurso nos convenceu. Esse discurso retirou de nós essa capacidade de morder, essa capacidade de se defender, essa capacidade de se rebelar e se revoltar contra as injustiças. Essa capacidade de, mesmo estando diante de um arcabouço lógico, perfeito, construído, solidificado, belo, virar e dizer, mas isso é infame. Nosso sistema econômico é infame. Nossa regra de lucros e de juros é infame. Essa lógica do capital capaz de colonizar o mundo da vida e todas as suas esferas é bestial. E, pelo contrário, as pessoas que se inflamam quanto a isso é que são tidas como irracionais. A lógica dessa miséria, dessa pobreza, dessa teologia miserável e dessas racionalizações instrumentais, a gente as acata e as aceita como sendo um procedimento formal. Claro, estariam dentro desse construto da civilização. Pois então, há em nós toda uma revolta, toda uma negação daquilo que somos, ou desse componente da nossa natureza. A associação que fazemos com a natureza é uma associação de que somos diferentes, somos superiores e não podemos mostrar a nossa fragilidade. Em verdade, foi contrapondo a essa fragilidade que a natureza nos estampa a cada momento, foi lutando contra essas forças, esses fenômenos naturais incontroláveis, que fomos buscar construir, conhecer, desenvolver filosofia, religião e ciência, arte também,
Tudo isso como uma tentativa de lidar com a nossa fragilidade diante da existência. Como, né, eu ficava lá brincando com os meus alunos, ao falar dos mitos. Hoje a gente está dentro de uma casa de concreto, estamos dentro de alguns automóveis. Quando chove, nós temos guarda-chuva, temos marquises, temos casa. Quando venta, enfim, as intempéries da natureza não atinge uma boa parte de nós. Boa parte. Mas ainda hoje, com todo esse nosso construto, quando a gente vê um terremoto, aqui no Brasil temos muito poucos, mas quando a gente vê um terremoto rasgando a terra como se fosse papel, quando a gente vê ventos a velocidades e ciclones, furacões, jogando casas, carros como se fossem nossos brinquedos e bonecos que arremessamos à torta e à direita, quando a gente vê uma enchente e as águas do rio subindo, tomando tudo que está no seu curso, a gente volta a ter esse pavor inicial. A gente volta a sentir essa impotência diante da natureza. Fazer o quê? Fazer como? O que eu faço? Como eu saio daqui? E por vezes não tem o que fazer, não tem saída. São forças muito maiores do que nós. As explicações científicas, as explicações filosóficas e, de certa maneira, até mesmo as religiosas nos consolam quanto a isso. E as científicas nos dão condições de enfrentar. Chove lá fora, eu estou aqui dentro, a chuva já não é mais algo que eu temo. Eu venci a chuva. Os outros fenômenos naturais caminham na mesma direção. Acreditamos que conseguimos mesmo nos afastar, nos apartar e nos superar a natureza. Todas aquelas marcações que eram tidas no campo do divino, hoje a nossa ciência mostra que são humanas, demasiadamente humanas. Qual é o sexo da criança? Se antes a gente não sabia, hoje o ultrassom nos conta. E mais do que o ultrassom nos conta, ele identifica algumas anomalias físicas que podem ser corrigidas ainda dentro da barriga da mãe. Esse avanço, essa expansão, modifica muito o que era natureza e natural. Nós saímos daqui e vamos para outros países, moramos em outros lugares, habitamos terras, continentes que antes então não eram passíveis de adotarem a vida humana, eram inóspitos. Nosso processo tecnológico, agrícola, consegue realizar tudo isso também. Entrando nessas marcações do homem e mulher, do pênis, vagina, dessas identificações binárias que conversávamos semana passada, eu hoje as altero. Nasci como homem, não me identifico como tal, posso fazer uma operação de transmutação. Transmutação fica parecendo X-Men, né? Mas posso fazer uma operação de mudança de sexo. E as realizo, e as realizamos, e estamos fazendo. Esse componente que era uma marcação genética, uma marcação fisiológica,
uma marcação da natureza, o homem também é capaz de alterar. Alteramos aí por vias muitas vezes indiretas as estações, o clima, a percepção de frio e calor. Aqui dentro pode estar quente com lá fora gerando. Enfim, evoluímos e fizemos alterações nessas nossas naturezas. Modificamos a nossa natureza? Modificamos. Somos melhores do que éramos antes? Deixamos, a partir de cada uma dessas realizações, nos tornamos pessoas melhores, individualmente, pessoalmente e coletivamente? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. De todo modo, a gente olha e aí pensa numa perspectiva evolutiva ascendente, tem outras várias variáveis vertentes desse mesmo processo de evolução que eles vão nos ensinando a perceber, mas vamos pegar essa momentaneamente, que é a que a gente mais usa, que é uma linearidade. Dessa linearidade, por vezes a gente olha e diz assim, nossa, evoluímos pouco. Mas quando a gente pega essa mesma variável linear e coloca dentro dessa equação perspectivas que não estamos vendo, essa evolução ganha outra geometria, ganha um outro circuito, ganha uma outra retomada, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. De como que, dentro dessa escalada linear, por vezes ascensional, a gente ganha outros ingredientes, outros construtos, outras variáveis que engatam outro movimento. E nesse engatar outro movimento, há um despertar que mostra esse mesmo quadro, esse mesmo cenário, essas mesmas coisas, mas agora numa simultaneidade que se abre e que nos traz novas perspectivas, novas reflexões e novos entendimentos. Nós vamos falar um pouco disso no próximo vídeo. Vem com a gente aí.